Hoje a nossa conversa é sobre ciência. Depois de ler o conto alexandrino do Machado de Assis, eu fui fazer algumas pesquisas e olha que eu descobri que não é só o Simão Bacamarte, de Ládio Alienista, que representa os cientistas do escritor, né? O Machado foi despejando cientistas em diversos contos e a gente nesse trajeto vai acompanhar alguns. Hoje mesmo a gente vai conhecer o Stroibus e o Pythias, mas eu já vou deixar aqui, caso você queira ler também outros contos que aparece esse tema da ciência e esses cientistas que vão fazer a gente pensar um pouquinho sobre como a gente pode enxergar, ter uma visão crítica da ciência. Calma, não é terraplanismo. E então, olha só, tem o conto Capitão Mendonça, de 1870. Tem o Alienista, o mais famoso de todos, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, que é entre 1881 e 1882. Tem o Segredo do Bonzo, A Sereníssima República, ambos são de 1882. Tem o Lapso, tem o Conto Alexandrino, que é o que a gente vai conversar hoje, ambos de 1883, e Ex Cátedra, não sei se eu tô lendo certo, vou deixar escrito, de 1884. Então o tema da Machadinho realmente despejou ciência pra gente pensar. Bem, o cientificismo ele chegou no Brasil no final do século XIX e a gente sabe que Machado de Assis ele foi um grande observador da sociedade, das transformações da sociedade da sua época, em volta dele. E a gente já tá vendo em alguns contos que a gente já conversou. Preciso fazer um parênteses, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, só uma contextualização, a gente tá no meio de uma série, mas tudo bem assistir esse vídeo, né? A gente anda conversando sobre cada conto de Machado de Assis neste canal, comparando livros, mais conhecido como CCL. E a gente está fazendo todo esse trajeto, que é mais gostoso do que completar a corrida, é o trajeto, tá? Aliás, aqui não é corrida, eu me expressei mal. A gente tá fazendo tudo isso como no formato lúdico de TBR Jar. Então aqui comigo tá na TBR Jar, mas você fica livre para ler os contos do Machado de Assis e vir conversar, arrasar aqui nos comentários, que é o objetivo desses vídeos, a gente poder discutir as ideias e as impressões que cada um de nós tem quando lê os contos do Machado, que eles propiciam muitas discussões. E então, voltando, o Machado, ele sempre observou a sociedade em volta dele. E ele vai olhar de forma crítica alguns aspectos da sociedade brasileira por conta dessa chegada do cientificismo, como por exemplo esse objetivismo científico, essa separação do objeto extrema que chega a ser uma coisa até totalmente impessoal. Muitos escritores falam depois assim que tem uma despreocupação com a moralidade e o que mais talvez nos pegou, talvez aí o determinismo social. Vamos lembrar que a historiadora antropóloga Lilian Schwartz, ela vem falar no livro dela, do Espetáculo das Raças, como que a ciência foi dar subsídio a teorias raciais lá do final do século XIX. Eu preciso fazer outro parênteses para lembrar que todas as referências desse vídeo estão no box de descrições, caso você tenha vontade de analisar mais profundamente o que eu tô trazendo aqui. E assim, outros escritores falaram também sobre essa questão, vamos dizer assim, um aspecto negativo
da forma que essa ciência chegou aqui no Brasil, colocando alguns impactos, não só também no Brasil, na Europa também. Alguns escritores vão discorrer sobre os perigos desse darwinismo social, de que é como chamado. E Machadinho, ele tava, assim, ele sempre foi realmente sensível pelos contos que a gente está lendo, a gente está vendo, como que ele, até sem sair, parece que ele nunca saiu do Brasil, né? E como que ele foi sensível a essas questões, muito pela intelectualidade, né, dele, de leitura, e também a condição dele de trabalhar no jornal, e a própria sensibilidade dele ao perceber de um jeito bem interessante a sociedade à sua volta. Agora sim, o jeito, o que faz de Machado de Assis, tantos escritores, né, retrataram algumas questões sociais também nas suas obras literárias, mas o que faz de Machado de Assis, assim, esse cara que todo mundo gosta, e que eu particularmente gosto muito do jeito, o jeito que ele escolhe de colocar principalmente nos contos essas questões, que no caso é o nosso conto de análise hoje, que é o conto alexandrino, que ele escolhe colocar pela sátira. O conto alexandrino vai se passar lá no final do século IV, início do século III a.C., em que um cientista chamado Stroibus, ele diz que ele encontrou uma solução para reconstruir as cidades-estados, né? A população, assim, ele encontra o mistério da essência humana. Ele diz, olha, as capacidades humanas estão distribuídas nos animais. Cada animal guarda uma capacidade humana. Então era mais ou menos assim, cada animal teria uma característica, e aí, pegando as características desse animal, você poderia construir um ser humano ideal. Então a teoria dele com um bando de cegonhas, andorinhas ou grous, faço-te um caseiro, um viajeiro. O princípio da fidelidade conjugal está no sangue da rola, o da infatuação, no dos pavões. Em suma, os deuses puseram nos bichos da terra, da água e do ar a essência de todos os sentimentos e capacidades humanas. E ele quer divulgar isso na corte do grande Ptolomeu. Pítias, seu colega, ele diz, tá bom, então vamos lá, como é que a gente vai fazer para provar essa teoria? Eles vão escolher, dizer assim, olha, os ratos, por exemplo, os ratos têm lá a capacidade do ser humano ser um ladrão. Então eles vão injetar o sangue dos ratos neles mesmos, que eles sabem que eles não são ladrões, eles são cientistas, eles nunca roubariam nada. Então, para eles provarem a teoria do Stroibus, eles vão injetar esse sangue de rato, e aí acontece que eles vão fazer roubos realmente na biblioteca de Alexandria. Eles vão roubar o conhecimento. Aí começa Machadinho a querer ironizar o plágio, né? A gente já conversou sobre plágio aqui, ó. Olha só, as ideias alheias, por isso mesmo que não foram compradas na esquina, trazem um certo ar comum. É muito natural começar por elas antes de passar aos livros emprestados, às galinhas, aos papéis falsos, às províncias, etc. A própria denominação de plágio é um indício de que os homens compreendem a dificuldade de confundir esse embrião da ladroeira com a ladroeira formal. E então, além de discutir a ciência, esse conto tem um pouco plágio aqui também, que eu não vou falar nesse vídeo, mas fique à vontade pra você, se você quiser conversar também mais sobre o plágio, já tem um vídeo que eu converso aqui sobre o plágio, que é o vídeo que eu falo do livro A Sucessora, da Carolina Nabuco. E vamos continuar com a ciência, porque uma das coisas que eu fiquei pensando quando eu ia lendo esse conto e o que acontece com esses dois cientistas, era que até que ponto nós chegamos para provar que estamos certos. E o que acontece com o Stroibus e o Pítias é desastroso. E mais desastroso que esse conto tem é que não é nem só desastroso o que acontece com eles, mas o que
as pessoas fazem com eles. Porque dentro de um cenário de que Stroibus e Pythias são ladrões, entra em cena dois personagens que são o Ptolomeu e o Herófilo, que vão fazer uma espécie assim de... Eles são governantes, né? Eles vão decidir o que fazer com esses dois cientistas, que não são mais cientistas, eles são ladrões, eles tentaram roubaram a biblioteca de Alexandria. Então, criminosos são seres humanos? Olha, quando eu li o conto do Machado de Assis, eu não sabia, mas os nomes não me pareceram assim estranhos. Assim, o Ptolomeu realmente existiu e o Herófilo de Calcedônia também existiu. Então, ambos foram cientistas e Machado, o cara culto, coloca aí dentro do conto. Pode ser que você não veja, assim, eu não tenho essa cultura toda, mas é bom depois sempre fazer uma pesquisa nos contos do Machado de Assis. Eu acho que a gente consegue aproveitar alguma coisa a mais até do que no momento da leitura. Então olha aqui, dois cientistas, e aí quem lê o conto vai lembrar de como eles tratam o Stroibus e o Pythias. Nessa hora tensa, assim, sabe, com eles, confesso que me dá uma dó, e eu lembro um pouco e até as pessoas em volta assim também, que eles já me lembra um pouco o Thomas Hobbes, que fala tanto dessa coisa da gente desumanizar as pessoas, assim, ó, desumanizamos, assim, né, somos aquele famoso lobo, o homem é o lobo do homem, a gente realmente, nosso instinto acaba nos assustando. E tem outra questão também aqui do conto que eu trago aqui para roda de discussão, que é assim, que eu fiquei pensando, nossa, olha só que ironia, né? Realmente irônico. Esses cientistas, esses dois que quiseram resolver o problema da humanidade, né? Por mais absurdo que pareça a teoria, mas eles tinham as intenções. Acabam sendo vistos por essa sociedade do jeito desumanizado. De certa forma, talvez eles fossem até mais éticos, porque eles testaram a loucura, a experiência aí neles mesmos, né? Pior Victor Frankenstein, e pior é aqui, por exemplo, o Planeta dos Macacos, do Pierre Bourdieu, que eu li no começo desse ano, em que tem também uma certa crítica à ciência. Eu gosto do jeito que ele faz aqui, em que a gente tem aí o teste em animais e depois uma inversão. Inversão que eu digo de posição, que eu percebi, assim, o cientista vira ele o objeto da sua ciência. Não só isso, me parece que essa ironia que acontece com Stroibus e com o Pythias acaba que meio que volta, eles ficam num papel oposto, mas não é nem o papel oposto de serem vítimas da experiência, eles mesmos querem ser vítimas da experiência. A lógica do Planeta dos Macacos, que eu recomendo aqui também, fica como dica, acho que tem um diálogo entre esse conto e o Planeta dos Macacos, é pensar nessa ciência em que é o desenvolvimento, e aí pensando um pouco na ética também, porque no Planeta dos Macacos os testes são com macacos, e quando a gente tem o nosso protagonista e esses cientistas indo para um planeta que a lógica é invertida, então macacos tem essa certa evolução científica, e os macacos testam os humanos, né? Os humanos que são os animais. E aí, quando você inverte a posição e se coloca no outro lado, vem essas questões éticas que estão aqui também nesse livro. E é isso, né? Mais uma zombaria de Machado de Assis, zombando do universo, aqui no nosso conto do Vida de hoje. E essas inversões também que eu falei, pra gente terminar o assunto do conto aqui, tem também que a gente já conversou na Igreja do Diabo, né? A inversão do que seria uma igreja ao contrário. E no conto do Adão e Eva, que a gente já conversou também. Se Eva não tivesse comido a maçã, nossa senhora, o que ia acontecer? Então, é isso. Eu vou fazer agora o sorteio do próximo conto do Machado de Assis que a gente vai ler, que a gente vai conversar. E eu vou fazer hoje diferente, eu vou sortear 2 contos
para adiantar um pouco o processo da leitura dos contos do Machado de Assis, que tá... para poder acelerar, para poder me forçar a acelerar um pouquinho mais. Então, olha como é que funciona. Se vocês quiserem entender melhor a TBR, tem o primeiro vídeo dessa série, tá? Primeiro vídeo que eu... Às vezes eu tenho a impressão que os que estão lá no fundo... Confissões de uma Viúva Moça. Vamos a mais um? Eu tava com vontade de ler outro conto. Ih, grudou, gente, peraí. Ó. Eu tava com vontade de ler outro conto. Dona Benedita. Já ouviram falar? Nunca ouvi falar. Eu acho que os contos do Machado de Assis, que tem nome de mulher, tenho essa impressão, geralmente são ótimos. Não sei porque eu tenho isso na cabeça. Eu acho. Eu me lembro de a gente não conversou ainda aqui não, mas que eu já li tem um tempo, que é O Segredo de Augusta, A Mulher de Preto. A Mulher de Preto ou a Mulher de Branco? Acho que era a Mulher de Preto. Enfim. Então vamos lá, seguimos na leitura dos contos do Machado de Assis. Deixa seu comentário, o que você acha sobre a ciência. Não hoje, por favor. Esse vídeo, por favor, não é para falar de política e ciência. Eu acho que a gente chegou num nível de discussão da ciência que não é por aí. A ciência, a gente tem que ter a noção, assim, de que é um recurso que permite que a gente esteja com tanta longevidade. Isso é prova de que a gente consegue viver mais. Existem resultados científicos que a gente tem que levar em consideração, e também lembrar da gente não ser totalmente cego em relação aos processos, né? Aos processos que levam às divulgações científicas, né? Porque claro que vai ter política no meio, infelizmente, vai ter outros interesses aí no meio também. Então, ó, temos que estar atentos. E Machado, ó, Machadinho já acompanhando tudo isso desde o século XIX, tá? Então é isso. Então até o próximo vídeo.